Olá, você que nos acompanha pela TV Câmara, estamos de volta com o Câmara Debate, esta semana falando sobre educação, família, segurança, tudo que envolve o dia a dia das famílias com o meio escolar. Em outros programas falamos aqui sobre responsabilidade parental, de quem é a responsabilidade de cuidar dos filhos, não é? De educar os filhos, entre outros temas relacionados a esse tema central que é escola e família. E hoje nós vamos falar especificamente sobre a importância da família dentro do ambiente escolar e vice-versa. De que maneira que a família pode se envolver para que haja uma melhoria no dia a dia da educação de maneira geral e principalmente dos seus filhos. E para falar sobre esse assunto aqui, convidamos o vereador Luiz Cláudio Galassi, novamente conosco. Muito obrigado pela sua presença aqui, vereador. Muito obrigado. Bom, e já esteve conosco em outros temas aqui, e é parceira do Câmara Debate, também do Poder Legislativo, que é a Ana Lúcia Martins Camimura, que é doutora em serviço social, é assistente social, doutora em serviço social e atua na Prefeitura de Uberlândia, principalmente nessa área, nas escolas, envolvendo família, e a gente fica muito agradecido pela sua presença aqui novamente. Obrigado pela confiança e que a gente possa fazer um bom debate. Com certeza. Aqui também, no meu lado esquerdo, eu apresento a Eunice de Fátima Prado, que é professora e advogada, e a gente agradece muito a sua presença aqui, Eunice, à disposição. Muito obrigada a você pelo convite, pela confiança, estamos à disposição. E o Doca Mastroianno, vereador também, novamente conosco, está sempre participando do Câmara Debate e novamente a gente agradece a sua presença aqui, Doca. Eu também tenho que agradecer à Câmara Debate e dizer às pessoas que estão nesse momento nos assistindo que não saia daí. É um debate muito bom, muito lucrativo, tanto para a família, como para as crianças, como também para os professores da cidade de Uberlândia e região que estiver pegando aí a Câmara Debate em sua casa. Bom, e hoje é um tema que interessa a todo mundo, né? Quem não tem um filho na escola, né? Pode ser de renda inferior ou de renda superior, existe aquela relação, tanto na escola pública quanto na escola privada, a relação da família com a escola. E a família, claro, ela precisa se engajar mais, participar mais ativamente da vida escolar dos filhos, mas eu vou começar com uma questão central aqui e fique à vontade, a Ana Lúcia ou a Eunice, ou os vereadores, para comentar sobre isso, que é de que maneira que a escola tem atraído a família? Quais são os atrativos que a escola, de maneira geral, tem promovido para levar a família para dentro daquele ambiente e promover uma melhoria no dia a dia? Está atrativo? A família está participando ou falta mais engajamento? Essa é uma questão que merece um cuidado. Se a gente considera que, em termos de políticas públicas, o município de Uberlândia hoje traz como elemento para discutir essa questão e até aproximar a família da escola, a rede pública municipal pelo direito de ensinar e aprender, esse é um caminho que tem sido construído e que a gente está, aos poucos, buscando possibilidades de que essa família se sinta parte nesse processo, que realmente se crie o elo e o sentimento de pertença. Ou seja, que aquele também é um espaço público que a família pode frequentar e que ela deve, de fato, se sentir também um outro elemento importante no processo de ensino-aprendizagem, no processo de formação do cidadão, no processo de sujeito, na construção de sujeito, que é o seu filho, que faz parte daquela escola. Então, nesse sentido, a rede pública municipal pelo direito de ensinar e aprender, ela tem feito algumas ações. Especificamente, onde a gente trabalha no Núcleo de Educação e Direitos Humanos, vinculado ao CEMEP, a gente tem uma parceria com o Ministério Público, que é um projeto que chama-se Família Sou Fã, onde nós, juntamente com os promotores da família, tem feito discussões nas escolas e tem levado essa possibilidade de reconhecimento desse espaço como também um espaço da família. Então, nesse sentido, a gente tem atuado e buscado essa família para esse espaço. E também as escolas têm tido a prática de fazer os dias da família, né? Então, elas trazem encontros onde as famílias vão, elas participam de várias atividades que a escola organiza, para que realmente haja essa integração.
Mesmo diante de todo esse processo, a gente entende que muito há que se fazer, muito há que avançar acerca dessa questão. Mas esse é um caminho que a gente tem buscado e que tem dado certo. Isso eu sei que tem dado certo. Pois não, vereador. Eu faria um parêntese nessa questão em relação à importância de realmente aproximar a família da escola. O motivo é a criança, hoje eu vejo que a criança ela tem estado mais estressada em relação à sua família estar mais estressada, porque o nosso ambiente hoje está mais propício a essa confusão toda. Eu acho importante o papel da escola de aproximar a família, porque quando a criança vai mal dentro da escola, é muito difícil para o educador decifrar esse problema sem a participação, sem entender os reais motivos dos problemas dentro da família. Então, é muito importante, eu acho que essencial, o educador ter um contato mais direto com os pais e assim o educador vai realmente conseguir enxergar mais de perto o que a criança está vivendo dentro de casa. Por que ela está tendo dificuldade no seu aprendizado? Por conta do ambiente dentro da casa, da família dela. Então, isso que eu acho mais importante hoje em dia, essa aproximação é vital para resolver o problema da criança. E é entendendo o que ela passa dentro dos problemas dos pais, que, na minha opinião, esse é o jeito mais direto de solucionar isso. É uma interação, né, na verdade. E é sabido também que a participação das famílias na escola é pequena, e isso em nível mundial. Né? No Brasil, cerca de 7% das famílias participam da vida escolar, frequentando a escola dos seus filhos. E as escolas, hoje em dia, têm visto, né, que se não houver essa integração família-escola, né, a possibilidade de um estresse, de dificuldades, né, de aprendizagem está crescendo. Então, as escolas estão percebendo essa necessidade e está conclamando para isso, né? Ajuda, orientações de como trazer essas famílias para a escola. E ainda é possível ajudar os pais através da criança, né? Isso. Aí assim, estabelecendo formas melhores de comunicação, né? Hoje em dia, os alunos da escola pública têm as agendas, aí a escola manda bilhete, a família pode responder ou enviar bilhete também. Mas as escolas têm promovido essas ações, né? Debates com pais, tem escolas em Uberlândia que tem escola de pais, né? Que é um espaço onde eles chamam as famílias para orientar, né, como esses pais participam da vida escolar dos filhos, porque às vezes tem família que não sabe nem como participar, às vezes tem escola que não consegue orientar essas famílias, né? Então, assim, tem mudado muito esse diálogo e a gente acredita que vai ser bom, né? Tanto para a escola quanto para as famílias e principalmente para a criança e o adolescente, que é o maior interessado, né? Nessa busca aí por um bem maior. Às vezes uma indisciplina em casa e chega na escola, o educador, por exemplo, não entende o que está acontecendo. Então, é uma sugestão de levar a família para entender os problemas, porque cada criança é uma criança, ela tem a sua particularidade ali dentro do todo, né? E para o educador é meio difícil entender isso se não tiver essa participação da família, né? Fica complicado. Inclusive, escutar os pais nessa situação, eu acho que é de extrema importância, até para pegar boas sugestões, boas ideias em como ajudar o filho, né? Como ajudar essa criança. O melhor jeito da gente entender isso é realmente escutando os pais. E uma das... buscar novas ideias, né? E uma das formas de escuta dos pais, né, são as chamadas gestões democráticas das escolas, né? Então, hoje em dia também discute-se muito, né? Nós vivemos uma democracia e as escolas não podem ficar atrás, né? Então, existem os diretores ou gestores, que são assim chamados,
E eles, né, quanto maior democracia ele exercer no ambiente da escola, mais ele trará a participação das famílias, né? E um dos motivos de trazer a família para participar é deixá-los ou conseguir que eles vislumbrem essa democracia participando dos interesses dos filhos dele. Quando chega uma verba, discutir com o que vai gastar, né? Quando tem algum problema no interior da escola, ele ajudar a solucionar. Né? Então, são através dos chamados conselhos, né? São os conselhos representativos. E quanto mais democrática, mais representatividade tem e os pais participam efetivamente. Você falou agora há pouco que os pais têm certa dificuldade até de entender como participar, né? Ficam meio perdidos, às vezes pelo trabalho também, trabalha o dia todo e vai na escola só para buscar o filho e vamos embora logo, vamos chegar em casa. E como participar, então? É só quando a escola promove ou as famílias de uma certa comunidade podem promover e movimentar isso? E você falou assim, às vezes os pais só vão buscar. Tem famílias, né, que a gente sabe que nem vão buscar. Nem leva e nem traz. Então, assim, a gente vive numa sociedade, infelizmente, né, que ainda existe, assim, um poder econômico de várias pessoas que deixa a desejar. E essas famílias, né, que são consideradas famílias vulneráveis, né, que estão em estado de vulnerabilidade, são aquelas, né, que muitas das vezes o que a escola chama de problema está nos filhos dessas famílias. Então a escola está ainda tendo dificuldade de estabelecer uma relação com essas famílias. E a gente chama atenção, né, e a gente tem trabalhado para isso, que são essas as famílias, essas as crianças que mais precisam da atenção e mais precisa que a escola busque a participação desses pais. Né? Aí existem, né, assim, hoje em dia, com os meios mais modernos de comunicação, né, quase todo mundo tem um celular, então, assim, comunicação além do bilhete, via celular, né, a escola estará aberta para receber essas famílias em horários que elas têm disponibilidade, né, porque se a pessoa é trabalhador e ela está em condição, às vezes, de vulnerabilidade, ela tem muito mais dificuldade de negociar uma saída do espaço ali, do trabalho dele para ir na escola do que outras famílias que, às vezes, é dona do negócio, que ela que faz o seu horário. Né? Então, a escola tem pensado nisso e a gente tem contribuído, né, nessas discussões, né, nesse debate de direito à educação, né, que é um direito fundamental, um direito humano, nesse espaço de direito à família. Né? Tudo isso aí a gente tem debatido no sentido de melhorar. Então, assim, está sendo muito boa essa iniciativa porque está vindo de encontro com o debate que está sendo feito aí na sociedade, principalmente nas escolas. Considerando nesse contexto que, quando a gente pensa as discussões e os debates nas escolas, nas intervenções que a gente tem feito enquanto núcleo, né, de educação e direitos humanos, nós temos buscado o diálogo no sentido de que todos os profissionais que estão na escola façam a sua reflexão e entendam que o aluno real que a gente tem na escola é o aluno do filho da classe trabalhadora, que é a classe que vive do trabalho. Que é a grande maioria. Que é a grande maioria. Nesse sentido, a gente tem buscado estudar um pouco mais acerca da educação popular com esse grupo de profissionais, para a gente entender que esse é o aluno que a gente tem. É com ele que, de fato, a gente tem que trabalhar, né? E nós temos, partindo do princípio de que a nossa família também, ela tem a constituição própria dela, ela tem um movimento próprio dela. Então, quando a gente busca refletir acerca dessa realidade, partindo do que é o meu, para eu poder enxergar o do outro, esses processos são facilitados e a gente tem um diálogo mais franco e mais aberto. Então, assim, entendendo que o direito humano é direito de todos, porque todos somos humanos, a gente parte da discussão e da reflexão para que a gente chegue a algum denominador comum. Né? Apesar das contradições, apesar das dificuldades, a gente tem que caminhar. Isso é um processo que está aí, a gente não pode parar, a gente tem que enfrentar. Né? E, inclusive, outra coisa muito interessante que eu vejo, a criança tem um anseio interno, um desejo interno de se aproximar dos pais. Principalmente nesse caso, que os pais trabalham fora, não tem tempo
para os seus filhos. E essas crianças, na maioria dos casos, elas são criadas por uma babá ou por um parente próximo. Então, existe um desejo muito forte interno da criança, mas ela não tem maturidade ainda para pedir isso aos pais. Então, se a escola fizesse esse papel, seria de extrema importância a escola ligar, por mais absurdo que pareça, mas é verdade, a escola fazer o papel de ligar a criança aos pais, de aproximar os filhos com os pais, em função dessa distância que a gente vê acontecendo hoje, em função dos pais trabalharem o dia inteiro, aí chegam à tarde cansados, o pai vai jogar uma bola, a mãe vai sair com as amigas e as crianças ficam abandonadas, né? Eu também vejo, Fernando e convidados, a rede pública, tanto ela a nível estadual, federal ou municipal, ela deixa muito a desejar as escolas. Ela não dá o mecanismo para a diretora, a professora trabalhar tanto nos eventos com as crianças, também nos eventos com a família, para estar chamando a família para dentro da escola. Você veja, quando eu aí na minha infância, a professora sabia o nome de todos os alunos, talvez da escola, da classe, todos os alunos. Hoje eu tenho 46 anos de idade, tem professora que ainda sabe, lembra. Então, hoje está muito precário a ajuda política na educação. Está muito precário. Não só em Uberlândia, como em todos os nossos municípios aqui da região em qual eu tenho ido, faço vários eventos em escolas, está muito precário. Não é só na escola também não. Eu sou voluntário num grupo escoteiro há 15 anos. Eu tenho lá 70 crianças que eu não conheço alguns pais. Deixa lá e acha que lá é reformatório. Acha que o movimento escoteiro vai educar sua criança. Então não é assim. A escola também está assim. Tem diretora que não pode chamar a atenção de aluno, tem professor que não pode chamar a atenção de aluno, porque o aluno briga, o aluno sabe os direitos deles. E assim são os pais também. Os pais têm o direito e têm o dever de educar suas crianças e levar sua criança para poder ter um ensinamento na escola. Porque a escola, ela não é um local que vai educar a criança. A educação da criança é em casa, é da família. Então a escola tenta, mas os pais também não ajudam, os pais não vão nas reuniões, tanto na escola, como também na catequese, como nos movimentos, não vai. Eu faço reunião com os pais lá da catequese, de 20 alunos ali, vai 8 pais, 5 pais, então os pais também não ajudam. E o mais importante disso tudo é a família. É a família junto à sua criança. Por quê? A criança, quando ela torna ali 11 anos, 12 anos, ela acha que pode ir sozinha para a escola, voltar sozinho, tem vergonha do pai levar na porta da escola, é aí que cai no mundo errado. E se o pai não estiver acompanhando, se o pai não estiver acompanhando, a família, tudo isso é a família. Se o pai não estiver acompanhando, essa criança vai se tornar o quê? Ela vai achar o mais fácil, é a droga, é a bebida, é tudo isso que está de errado aí no mundo. Então nós temos que fazer políticas públicas, viu? Eu me dirijo aqui ao vereador, que a gente está lá mais no Poder Legislativo procurando essas leis, procurando ajuda. Eu tenho relato aqui de que eu já estive em Brasília, já estive lá no Ministério dos Esportes. Tem material lá à vontade para mandar para as escolas, para fazer essas atividades, tanto com os pais, com as crianças, com os jovens, com adolescentes. Mas o quê? O trâmite do município não dá ali um trabalho, não dá ali um projeto para trazer esses materiais, para trazer esses recursos. Então o trabalho é precário mesmo, o trabalho é precário junto aos professores e os diretores das escolas do município de Uberlândia e até a nossa região aqui. Está difícil, não está fácil. Bom, diante do que o Doca falou, até vou puxar esse gancho no começo do segundo bloco, eu vou chamar um intervalo e a gente continua com o gancho que ele disse do engajamento político para que a coisa funcione. E aqui os convidados, a gente até coloca aqui no programa convidados, junto com representantes do Poder Legislativo, para que daqui saiam ideias que podem até virar um projeto de lei ou uma discussão na audiência pública para que saia da conversa aqui, né? Aqui a gente só planta a sementinha, mas o que vai fazer a coisa acontecer é a ação.
E aqui a gente trata disso, né? A gente discute aqui para que de repente vire ações. E você que está em casa, não saia daí, nós vamos rapidinho para um intervalo e o Câmara Debate volta já já. Fique sabendo, tome banhos rápidos, de no máximo 15 minutos. Eles economizam água e também energia. Você que acompanha a programação da TV Câmara Uberlândia pode saber mais sobre o canal. De um jeito ainda mais próximo, curta nossa página no Facebook. TV Câmara Uberlândia, o legislativo conectado a você. Estamos de volta à Câmara Debate falando sobre família e escola, a importância do envolvimento da família na escola. E aqui no finalzinho do primeiro bloco, né, o Doca citou a questão do engajamento político para se criar políticas públicas, para que haja um envolvimento maior, né, da família dentro da escola. E aqui com as convidadas, existe alguma forma, no ponto de vista de vocês, que o Poder Legislativo pode contribuir de forma efetiva nesse sentido? Olha, o Poder Legislativo ele tem a possibilidade de criar políticas públicas que possam atender essas necessidades que estão no cotidiano da escola. Eu, particularmente, acredito que políticas públicas existem muitas, né? Legislação, ela abre um leque de possibilidades. Entretanto, nós precisamos compreender que, para além do que está posto na legislação, é necessário que as situações de fato se efetivem. Para que elas se efetivem, muitas questões precisam entrar na agenda política, né? E essa agenda política ela está sendo construída como? Tá? Até onde a gente sabe, dentro da Secretaria de Educação do município, o que nós acompanhamos é que, dentro do que é possível, as coisas têm acompanhado, mas existem um processo histórico que a gente não pode negar. Então, mudanças na área pública, elas não ocorrem da noite para o dia. Então, nós estamos coletivamente buscando construir uma possibilidade de educação que seja qualificada socialmente. Isso é o que a gente tem feito cotidianamente para tentar construir. E que atenda uma demanda específica. Então, nesse sentido, o que nós desejamos? Que a gente consiga, de fato, fazer educação popular. Mas a gente não pode negar a história. Se, historicamente, a educação ela tem trabalhado na perspectiva de manter uma sociedade que caminha na perspectiva de um procedimento burguês, né? E não na perspectiva da educação popular, romper com esse paradigma e transformar isso para atender de fato as demandas que são presentes no cotidiano da escola, é um desafio cotidiano. Isso a gente sabe, não é? E nós somos poucos, se a gente for pensar, no número de profissionais que a gente precisa para atender de fato essas demandas. Então, que orçamento que o município tem para fazer isso também? Nós precisamos perguntar. Porque a gente sabe que dentro do poder público, a gente faz o que a legislação permite e o que o orçamento suporta. E ponto. Nós temos que ter clareza disso. Então, dentro do que a legislação permite e o que o orçamento suporta, nós temos buscado criar possibilidades, né? Nós temos buscado. Tem algumas questões que são muitos empecilhos. Toda situação tem o porém, tem o contudo, tem o entretanto, porque a gente lida com subjetividades. Para além das condições objetivas do cotidiano, nós temos muitas subjetividades em embate, em confronto. Então, não é simplesmente falar porque a família não vem, porque a família não frequenta, porque essa criança tem essa particularidade, porque existe uma rede para atender a necessidade. O usuário da assistência é o usuário da saúde, é o usuário da educação. Né? Então, o que nós temos tentado, e na medida do possível a gente tem conseguido fazer um caminho, é fazer essa rede, se reconhecer enquanto rede e estabelecer um diálogo. Então, é nesse sentido que a gente tem buscado fazer valer o que já está posto na legislação. Bom, o Luiz, ele sinalizou
eu tenho... fala, então, mas depois eu quero a sua opinião também, tá, Eunice? Então, a minha pergunta é exatamente para a Eunice. Então, vamos lá. A minha curiosidade, Eunice, é possível, eu não sei se é legal, se é possível ou legal, transferir parte da pontuação do aluno para a participação dos pais deles? Ou alguma advertência também, né? O pai não participou, vai levar advertência também. Até advertência não, mas uma coisa positiva. Para incentivar. Então, como se fosse um bônus. Seguindo a orientação aqui que a minha colega Ana Lúcia expõe, né? Legislação existe muito, né? Se você for seguir a lei friamente, né? O abandono intelectual é crime. Né? Então, assim, só que diante da sociedade que está posta, né, você também não pode criminalizar aquelas pessoas que a vida já, né, criminaliza. Então, assim, a gente convive com várias diferenças. Mas... aí, por exemplo, tem família que ela não sabe nem entrar dentro de um portão da escola. Pois é, mas eu imagino que essa questão já deve ter sido discutida nas escolas. Então, tem sido discutida. Transferir a participação das notas da criança, parte disso em função da participação dos pais. Então, da eu ainda não presença dos participei pais de um debate, nas reuniões. Eu ainda não participei de um debate desse teor, né? E acho também assim que... Mas isso já foi discutido? Não, que eu tenha participado, não. Mas você tem uma opinião em relação a isso? Na minha opinião, eu acho que você estaria culpabilizando uma criança pelos pais que ela tem. Então, ela não tem culpa dos pais que ela tem. Né? E o filho agora, até no primeiro momento, né, você falava que as crianças hoje em dia elas têm uma carência afetiva, sobretudo das famílias, né? E elas não teriam coragem de externizar isso. Isso, mas assim, às vezes ela não exterioriza, mas o jeito dela agir, o jeito dela se apresentar no ambiente escolar, o jeito dela assimilar o aprendizado, demonstra isso. Então, assim, as escolas têm chamado famílias, às vezes, particularmente fora de eventos grandes, reuniões para tratar dessas realidades. E também, assim, a participação das famílias na escola, ela não é só em eventos, em grandes. Então, assim, as famílias podem participar, e isso aí até as escolas já têm feito isso como sugestões, se você... conversar todos os dias com seus filhos o que aconteceu na escola, aí o filho vai perceber, né, que você está interessado e preocupado. Se você tirar um horário para acompanhar nas atividades de casa, até assim, a sugestão é que as escolas passem poucas, mas passem atividades que envolvam as famílias. E nessa ordem do dever de casa, da tarefa de casa, existem muitos pensamentos. Né? Existem pessoas estudiosos que sugerem que a tarefa de casa seja pedir para o pai levar a criança no supermercado, ou pedir para o pai andar de bicicleta com a criança, né? Que são formas de estabelecimento de vínculo. Né? Porque às vezes a família ela não foi alfabetizada, ela não consegue nem orientar as crianças para fazer um dever de casa, mas tem outras coisas que ele pode fazer e está aproximando. Né? E para além disso, quando a gente fala se a escola for aberta, democrática, o que a gente tem discutido ela traz oferece as possibilidades das próprias famílias contribuir ali com alguma ação, né, num evento ou no cotidiano escolar, né, às vezes ali ajudar no recreio ou ajudar a organizar a entrada e saída, né, de acordo com as possibilidades e fazendo esse envolvimento, né, porque quanto mais você envolve familiares dos alunos da escola, mais essa escola tem resultados positivos. E a questão, Eunice, de pedir para a criança, vou voltar na questão legal, de pedir para que a criança relate um pouco da vida familiar dela, trazer isso para a escola, não de uma forma pública, mas de uma forma isolada. Isso é legal? As escolas fazem isso como
trabalho didático, né? Então, assim, é para as crianças contarem como que é a família. Isso os professores já fazem como trabalho didático. Desenha, feito família. de uma forma pública, ficaria um pouco constrangedor. Essa situação, Luiz Cláudio, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Eu tenho uma formação em terapia de família, então eu me sinto até à vontade para discutir isso com você. Lidar com emoções é uma questão muito séria, porque você às vezes pode mexer em feridas que você não tem competência técnica para dar conta de dar uma resposta. E a criança simplesmente pode surtar no espaço que você não vai ter nenhum profissional para te dar socorro. O professor não é formado para isso. Então, nesse sentido, a gente... médio, né, que é o jovem... Com criança, isso é muito sério. Então, a gente tem esses cuidados, esses critérios... Mas existe essa preocupação de... Existe essa preocupação. Por isso, por exemplo... De colher essa informação. Quando a família tem alguns problemas, né, que são percebidos na escola, eu e a Eunice, a gente tem acompanhado muitos casos na escola. Infelizmente, é uma realidade, não só em Uberlândia, mas em termos de Brasil e de mundo, né, pelos estudos que a gente lê, de problemas de abuso. Tem muito, não é? Então, a escola, ela percebe, ela consegue perceber, às vezes, coisa que a família, a mãe ou quem está próximo da criança fala que não percebeu. E a gente tem dado andamentos nessas situações. Mas isso é uma ferida muito grande. Mas então, a escola se sente obrigada a ter acesso a essa informação? Às vezes ela não se sente obrigada. A criança tem um vínculo com o professor, por exemplo, que é a relação de confiança que ela tem. E ela se sente à vontade ou confiante para poder falar com o professor acerca disso. Agora, a escola é obrigada a dar encaminhamento. Se ela souber, né, que uma criança ou adolescente sofre algum tipo de violência, seja física, seja alguma forma de abandono, ela tem que comunicar ao conselho tutelar. Né? Então, assim, ela tem que dar os encaminhamentos. É por isso, né, que essa rede pelo direito de ensinar e aprender, que foi criada em 2013 pelo município de Uberlândia, ela tem propiciado isso, porque quando acontece isso, às vezes a escola não se sente apta para dar os encaminhamentos, mas ela convoca, né, as pessoas, né, do Centro de Referência em Ação Social, as pessoas do Conselho Tutelar, às vezes os próprios agentes de saúde, né, que são pessoas que têm aptidões específicas para... Diretora... E a gente dá encaminhamento nesses casos, né? E a gente tem casos que nós estamos acompanhando e a gente faz práticas que a gente chama de mini-fóruns. Então, a gente vai com o diretor, com o pessoal da saúde, da assistência, conselho tutelar. Quando é caso de violência doméstica, a gente chama a PAN, que é a Patrulha de Atendimento à Mulher e a pessoas vítimas de violência. E a gente chama pessoas que realmente têm possibilidade de dar encaminhamento. Quando a gente consegue isso, a gente dá prosseguimento ao encaminhamento. Então, não é só um, mas 2, 3, né, em caso específico. Por exemplo, a gente soube do abuso, a diretora acionou e a gente também cercou de um lado. Nesse caso, o pai era o abusador, o pai foi preso, né, ficou lá 2, 3 dias. Infelizmente foi solto. E nós estamos dando acompanhamento nesse caso, porque a gente não pode deixar solto. Então, né? A diretora, nesse caso, se sente no papel de cobrar do educador a proximidade mais íntima com a criança para ter mais acesso a essa informação? Não tem essa cobrança, natural, sabe por quê, Luiz Cláudio? Porque isso é uma relação que vínculos que são estabelecidos com a convivência. A diretora não tem obrigação de cobrar e nem tampouco o professor, ele se sente obrigado a. Isso é construído naturalmente, é uma relação que é construída. Então, os professores da educação infantil, os professores do ensino fundamental, boa parte deles, eles conseguem estabelecer essas relações de vínculo. Mesmo no caso daquela criança mais tímida. Mesmo no caso de crianças mais tímidas. Tem professor que
assim, tem profissionais e profissionais. A gente vê a sensibilidade de alguns, é uma coisa impressionante, entendeu? Mas já foi... Assim, de coisas positivas, de coisas positivas. A gente não tem que falar só de negativo também, né? Tem práticas muito interessantes nas escolas. Por exemplo, tem uma prática para desenvolver a capacidade de leitura e escrita que chama Sacola Viajante. Eu já vi em várias escolas. É um projeto lindo. Eles criam umas sacolas mesmo de juta e como os professores são muito cuidadosos com desenhos e tudo, e com livros. A proposta é que a criança leve esse livro, essa sacolinha para casa e que os pais que saibam ler, leiam para os filhos a história e depois eles recriam a história e traz escrito o que ficou para o pai ou para a mãe essa experiência. Então, eu já li relatos brilhantes de pais que falam que, agradecendo a possibilidade de fazer aquilo, porque nunca pensou que ele poderia ler para o filho e lhe dar tanto prazer. E que ele tinha aprendido com a história também. Então, tem construções muito bonitas, tem experiências muito bonitas que acontecem na rede e que a gente não sabe. Então, você vai numa escola e eles te apresentam várias possibilidades de projetos que eles estão construindo na escola de forma silenciosa. Mas o que, infelizmente, nessa sociabilidade nossa a gente vê são só situações ruins, situações negativas. Então, a gente tem possibilidade de ver coisas muito bacanas, de profissionais muito comprometidos que estão trabalhando na rede e que fazem o seu trabalho, mesmo com todas as limitações que você apresentou, Doca, ele faz, porque ele tem compromisso com a profissão. Que era para chegar na escola junto com o aluno, com a criança, é ele que precisa mais de estar ali acompanhando a sua criança junto à escola. A escola dá o instrumento, tem hora. Mas aí os pais não chegam, não vai saber, falta nas reuniões. Você vê, Luiz Cláudio, teve um projeto, a gente não pode colocar um projeto, nós do Poder Legislativo, os vereadores, não podemos colocar projeto que dá gasto à prefeitura. Teve um projeto aí que em toda a escola municipal tinha que ter um assistente social. Foi ideia de um vereador na época. Se eu não me engano, foi o ano retrasado. Não vai para frente. 2002. Eu sou assistente social. Tinha que ter um em cada escola. Mas como? Os pais não ajudam a levar, os pais não vão lá conversar com essa assistente, não vai lá conversar com esse profissional da área. Porque, igual ela disse, o professor, ele não é capacitado para aquilo. Muitas das vezes há uma situação de algum aluno, algum adolescente, ali o adolescente revoltado, como diz aqui, que seja ele que foi abusado ou que ele é revoltado na vida, cria muito transtorno na escola, na porta de escola, e o pai não vai. O pai acha no direito que a hora que o filho chega reclamando em casa, ele acha no direito de ir lá brigar, como a gente vê. É igual ela disse, só vê o lado negativo. Chega lá já brigando com a professora, com a diretora. Já teve caso na televisão do pai ir lá bater na outra criança porque brigou com a criança dele. Ele não foi saber de fato o que aconteceu. Então, o mecanismo na rede pública falta um pouco, mas tem, igual ela disse, tem. Mas, infelizmente, a família não sabe usar. A família não sabe reconhecer. Inclusive, esse é um dos papéis de aproximação das famílias com a escola. A escola saber como orientar o que esses pais ou essas famílias podem buscar e que o poder público oferece. Né? Então, assim, tem médico, né, especialistas, né, em pediatria, em neurologia, assistente social, em psicologia, assistente social. Então, assim, um dos papéis da escola para aproximar as famílias também é esse, de esclarecer às famílias as possibilidades que ela tem. Porque quando existe uma aproximação, igual o vereador falou, né? Abrindo aspas, a diretora obriga a professora a aproximar da criança, assim, a diretora não, mas existem orientações e políticas públicas para as escolas públicas, né, de que, né, o professor ele seja um agente de aproximação, né, dos alunos, porque os educandos, eles são seres humanos, são gente e carecem de afeto. Né? Então, o afeto também faz parte do sistema educacional. Então, você tratar, né, com carinho, com atenção,
né, com dignidade, né? Com respeito. Isso é o papel do professor na sala de aula e ele cumpre bem, assim, apesar de, né, existem as dificuldades, quando ele fala tudo. assim, violência, então assim, tem alguns debates que as escolas têm feito muito, né, violência, sobretudo de adolescentes, dentro da escola, na porta de escola, né, mas a escola, como ela está ali representando a sociedade, o que acontece na sociedade reflete no interior da escola. Né? Então, Tá. Ô, Luiz, eu vou ter que chamar um intervalo e a gente continua no terceiro bloco, pode ser? Bom, vou ali rapidinho, nós estamos aqui, Luiz Cláudio Galassi, Doca Mastroianno, Eunice Prado e Ana Lúcia Camimura, discutindo o envolvimento da família com a escola e vice-versa, e de que maneira que isso aí pode melhorar para que a gente tenha mais qualidade. Nós vamos para um rápido intervalo e o Câmara Debate volta já já, não saia daí. Jornal da Câmara. As principais notícias da Câmara Municipal de Uberlândia você acompanha no Jornal da Câmara e também informações que fazem parte da sua vida. TV Câmara Uberlândia, o Legislativo conectado a você. Mais cidadania, informação, conteúdo, comunicação. Acesse www.câmarauberlândia.mg.gov.br. TV Câmara Uberlândia, o Legislativo conectado a você. TV Câmara Uberlândia, canal 45.3 HD. Você que acompanha a programação da TV Câmara Uberlândia pode saber mais sobre o canal. De um jeito ainda mais próximo, curta nossa página no Facebook. TV Câmara Uberlândia, o Legislativo conectado a você. Sociedade em Destaque. Momento de acompanhar o resumo das solenidades e homenagens concedidas às personalidades que se destacaram durante os eventos realizados na Câmara Municipal de Uberlândia. TV Câmara Uberlândia, o Legislativo conectado a você. De volta ao Câmara Debate, falando sobre escola e família, família e escola. Luiz Cláudio Galassi, Doca Mastroianno, vereadores. Também aqui assistente social, doutora em serviço social, Ana Lúcia Martins Camimura. E a professora e advogada Eunice de Fátima Prado, que as duas aqui, principalmente, são pessoas que vivem a realidade do dia a dia entre família e escola. Discutiu-se muito aqui no primeiro bloco sobre os problemas, né, que a escola enfrenta de levar a família. Mas normalmente são reuniões, os pais são convidados para reuniões de notas, reunião quando tem algum problema. Não seria o caso de tornar a escola um lugar de entretenimento também, para envolver a família? Não só para coisa ruim, porque às vezes o pai ou a mãe... vou ter que ir lá na escola, acontecer algum problema. Ele já pensa dessa forma e já fica com medo de ir para a escola porque sabe que tem algum problema. Mas às vezes a escola, não às vezes de maneira geral, mas assim, ações pontuais de uma escola ou outra, de chamar o pai, vem aqui a família, aqui que nós estamos engajando os meninos aqui numa atividade ambiental, uma atividade social, uma diversão. Seria uma alternativa? Inclusive, isso já tem sido feito, né? Isso já tem sido feito. Eles chamam de Dia da Família, né? Então, assim, inclusive tem calendário isso. As famílias, elas têm ido à escola, têm participado de eventos, de atividades lúdicas, recreativas, culturais. Então, isso já é uma prática que tem sido construída
para que as famílias compreendam que aquele é um espaço de pertencimento dela também. Além Até de, quando, né? antigamente, desculpe, festa junina, tem, aí a família... isso sempre tem. Em todas Né? as Isso datas ainda tem, comemorativas, né? Para a escola. Ainda tem. Aqui no município de Uberlândia, esse ano, o Dia da Família na Escola é dia 16 de maio. Né? Então, é um dia que foi instituído por lei municipal. Mas, assim... Mas é um dia no ano? Não, esse é um dia para especial. É um dia especial. É como se fosse comemorar Dia dos Pais, Dia das Mães, então resolveu fazer, porque hoje em dia, assim, os arranjos familiares têm mudado muito, então é para ser para além de Dia dos Pais, Dia das Mães, é o Dia da Família, o dia que vai os avós, que vai os cuidadores, que vão as pessoas que têm alguma responsabilidade, alguma ligação afetiva com aquelas crianças. Então, esse é um dia. Agora, ações pontuais são feitas, feira de ciências, festa junina, aquelas ações, tipo a ação global que a própria escola promove juntamente com algumas faculdades. Mas é que vai meia dúzia de pais. Agora as crianças pequenas, menores, a criança 7 até 8, 10 anos, os pais vão, os avós, os tios, tirar foto, vai dançar quadrilha, vai fazer isso. Agora os adolescentes não vai. É a hora que mais a família, o pai e a mãe precisa abraçar, para lá de fora da escola o traficante não abraçar, os pais não vão. E aí? A escola está fazendo a sua parte. A diretora fez ali, arrecadou para fazer, vamos dar exemplo aqui de festa junina, que eu participo muito. A escola fez tudo ali para acontecer. Aí chega lá, na hora das crianças pequenas, vai, todo o pai, a mãe, a avó, o tio, aí cada um leva uma máquina de retrato, leva o celular para tirar foto, tudo bem. Ó que chega o adolescente que precisa mais da família, vai lá meia dúzia de pai. Existe isso mesmo? Assim, quando é adolescente, sabe o que participação acontece? é menor? A gente tem que entender quem é esse adolescente, né? Como é que são as relações dele no cotidiano, qual que é o interesse de fato desse adolescente também, porque às vezes você faz uma atividade para o adolescente na escola, nem ele mesmo vai. Nem ele mesmo vai. Então, tem que ter atrativo. Quando a gente pensa isso, Doc, a gente tem que pensar quem fui eu enquanto adolescente também. Qual foi a minha relação com esse período da minha vida? Então, são muitas situações que a gente precisa pensar antes de julgar ou de condenar, ou os pais, ou o pai, ou o filho, ou a família, ou a escola. Ou a avó. Né? Então, é um conjunto de situações que precisam ser pensadas. E a escola pensa isso, a escola às vezes discute isso também. Mas a gente tem que não pode desistir. Não pode né? desistir. E a escola como espaço público, né? Assim, a gente falando mais das escolas públicas, Sim. Né? Ela também está aberta para ações, né, das famílias e da comunidade. Então, quando existe esse combinado entre a comunidade e a escola de emprestar para uma reunião, emprestar para um evento religioso, para um evento cultural, né, isso também é forma de estar atraindo, né, a comunidade, as famílias como parceiros da escola. Então, eles são parte da escola também, né? Verdade. E isso é feito. Tá? Bom, Verdade. Luiz Cláudio manifestou e eu até você me desculpe lá no finalzinho do segundo bloco e acabou enrolando a conversa. Eu tenho uma curiosidade aqui para perguntar tanto para a Ana quanto para a Eunice. A gente tem falado nesses 2 primeiros blocos sobre a relação da família indo até a escola. Eu queria a opinião de vocês sobre a escola ir visitar o ambiente familiar da criança, ir até a casa dos pais da criança. Essa realidade ela é mais complexa, às vezes até acontece. Mas como a escola tem toda uma dinâmica, Luiz Cláudio, inclusive com currículo a cumprir, com hora-aula, com atividades, então todo um calendário já bem formatadinho, e os profissionais não são tantos, então a gente não tem um profissional específico para fazer esse trabalho. Sim, mas a sua opinião, mas como é que a gente faz? Como é que a gente tem feito então? Né? E os gestores eles já têm feito isso, já está quase que incorporando como uma prática, aciona o CRAS, busca a rede, né? Que é o Centro de Referência de Assistência Social. Então, olha, lá tem equipe multidisciplinar
que inclusive boa parte das famílias que estão na escola são referenciadas ali, porque é um centro de referência. Então, olha, tem esse problema X. Precisamos saber o que está acontecendo de fato naquela família. Então, aciona o CRAS. Olha, nós gostaríamos que a equipe fosse e nos desse um retorno, né? Como é que está a situação, o que está acontecendo. Então, o CRAS vai, faz a atividade e volta o diálogo para a escola, para elas traçarem algumas estratégias conjuntas para dar conta dessa situação. Então, de uma maneira ou outra, isso é feito. Tem sido feito, não demanda, dentro das possibilidades, mas atendimento específico de demandas pontuais. Quando é o problema, quando acontece um problema com a criança na escola. Não só o problema, às vezes em busca de solução, né? Porque às vezes a criança tem dificuldade de aprendizagem, né? Então a escola faz o que é possível, tudo. E ela continua, então, assim, busca essa possibilidade, né? Então, não é só quando tem problema de briga ou de falta de respeito, mas também quando, né, existe necessidade. E, geralmente, existe uma resistência dos pais quanto a isso? Quanto a receber uma visita em casa? Então, a escola, como a colega falou, ela não tem pessoas para fazer isso. Existem, dependendo da família, existe resistência muitas vezes em receber o conselho, né? Como fala? O conselho tutelar. Né? Porque assim, foi feita uma propaganda, sei lá, uma campanha que o conselho tutelar pode tomar criança, o conselho tutelar pode mandar prender. Então, assim, eles têm as famílias mais humildes têm uma certa resistência quanto a receber, porque a escola, dependendo do caso, se o aluno for faltoso, tudo, ela comunica com o conselho tutelar, né? Então, eles têm mais resistência ao conselho tutelar. Quanto ao centro de referência de ação social, eles não têm resistência, porque ali eles também têm benefícios. E muitos. Né? E a gente tem vivido, né, um momento da vida, né, no Brasil, que existem benefícios que são facilitados ali pelos CRAS. Né? Então, assim, eles recebem bem, porque muitas das vezes eles têm benefício. É para benefício. Né? E hoje até, assim, existe uma certa participação da família da escola, até mais do que tinha antes, porque eles dependem da escola, muitos, né, dependem da escola para o aluno frequentar, para ter um carinho de presença, até para continuar recebendo um benefício, né, do governo, né? Então, assim, existe isso aí, esse pactuado, né, entre as famílias e os CRAS. Então, eles recebem melhor. Então, eles têm um pouco de receio do conselho tutelar. Eu já vi relato de criança que vai para a escola para comer. Então, tem muitos e muitos casos aqui na rede pública a nível Brasil. E até em outro país. Vai por conta da merenda. Mas aí a professora não dá conta de fazer isso tudo que a gente disse aqui. Que é o social, o afetivo, o intelectual, o caráter, não dá conta. Ela muita carga de informação para um profissional. Aí que só, existe, né? o poder público para estar ajudando o trabalho público para ajudar, que é os políticos, trazendo mecanismo para as escolas para dar esse atrativo para a família frequentar as escolas. Bom, o assunto aqui demandaria acho que 3 ou 4 programas, né, para a gente poder entrar em todas as nuances relativas a esse tema, mas infelizmente eu tenho que encerrar o programa por aqui, mas ainda tem tempo para uma consideração final de cada convidado, aí 1 minutinho, que queira passar alguma orientação, enfim, fiquem à vontade. Eu começo pelo Luiz Cláudio e termino com o Doca lá. Luiz Cláudio Galassi, muito obrigado pela sua presença aqui mais uma vez. Eu gostaria muito de agradecer o convite, a participação de todos os convidados, a Ana, o Doca, né, todo mundo. E o meu recado final seria sobre realmente a importância da família se aproximar mais à escola, se aproximar mais do educador, que nos dias de hoje é a pessoa que está mais diretamente ligada às suas crianças. Eu acho muito importante isso, e vice-versa, o educador ter um conhecimento mais de perto do que acontece dentro da família dessa criança.
Perfeito. Obrigado, Luiz. Muito obrigado. Ana Lúcia Martins Camimura, doutora em Serviço Social, assistente social da Prefeitura, atuando nas escolas e aqui prestando um relevante serviço à comunidade, trazendo informação, seu conhecimento para as pessoas. Bom, muito obrigado. Eu que gostaria de agradecer pela oportunidade de dialogar acerca dessa temática que nos é tão cara, não é? A educação, ela é processo, ela é formação continuada, ela é construção social. Então, nesse sentido, estabelecer diálogos acerca da relação família-escola e vice-versa é importante para que a gente busque novas possibilidades de atuação, para que a gente possa conhecer mais, para que a gente possa, então, fazer com que o nosso trabalho, de fato, atenda às demandas que são postas no nosso cotidiano. Que a gente possa continuar dialogando acerca dessas temáticas. Muito obrigada. Eu que agradeço. Eunice de Fátima Prado, professora advogada, parou as atividades lá para vir aqui nos atender e com certeza contribuiu muito aqui e continua contribuindo com a sociedade, trazendo informação, conhecimento. Muito, muito obrigado pela presença, Eunice. Obrigada eu, por ter podido participar, ter sido convidada. E eu gostaria de falar diretamente para você que está em casa, se você é pai, se você é mãe, se você é um familiar de uma criança ou de um adolescente, faça a sua parte. Acompanhe a vida dessa criança, desse adolescente, que é seu filho, que é seu neto, na escola, porque é muito importante a sua participação, tanto para a escola quanto para a vida dessa criança e desse adolescente. Com certeza, ele vai ser um adulto melhor se você, pai, mãe, avô, avó, quem cria essa criança, fizer a sua parte. Tá? Pense nisso, procure a escola do seu filho, procure saber da vida escolar do seu filho e seja, sim, presente na vida dele. Obrigada por você estar assistindo esse programa. Bom, importante, a participação da família nos assistindo aqui, porque aí sim a gente está cumprindo o nosso objetivo aqui. Doca Mastroianno, vereador, mais uma vez conosco aqui, parceiro do programa, muito obrigado pela sua presença aqui novamente. Eu também tenho que agradecer a todos aqui presentes, aprendi muito no dia de hoje, escutando aqui as duas especialistas aí na área também, a base de tudo de um país é a educação, mas a educação acima de tudo. A educação resolve muita coisa no nosso país, mas uma coisa que eu quero deixar aqui, a família. Família, ame mais seus filhos, beije seu filho de manhã, porque senão vocês sabem quem vão beijar, aí de fora. Então ame mais seus filhos, dê mais valor ao professor, à sua escola, à escola que seu filho frequenta, ame mais seus filhos. Só quero dizer que ame mais seu filho, beije ele todos os dias, principalmente na hora que ele acorda. Mostre para ele que você ame ele. Bom, e você em casa, eu também agradeço de você estar assistindo esse programa e se preocupar com esse tema. Já é um passo que nós estamos fazendo aqui, plantando uma sementinha para um mundo melhor. E você pode contribuir também enviando e-mail para imprensa@câmarauberlandia.mg.gov.br. Câmara Debate fica por aqui e até um próximo programa.